Oi, todo mundo, meu nome é Mônica, este vlog não tem nome e eu vou responder uma tag. A tag em questão é Música Clássica e Literatura. Ela foi criada pelo canal Romeu e Julieta e eu vi pela primeira vez no Tiny Little Thing da Tatiana... Peraí, vamos ver se eu consigo lembrar como pronunciar o nome dela correto. Isso, Tatiana Feltrin. Que a pessoa se pronuncia errado, que vergonha. Mas enfim. E a tag consiste no seguinte. São 8 músicas clássicas. E para cada música tem que indicar um livro. Então vamos lá. A primeira música é Quatro Estações, do Vivaldi. Um livro com muitas oscilações no enredo. Eu escolhi 9 Noites, do Bernardo Carvalho. Assim, nessa história, um jornalista decide investigar o suicídio de um etnólogo americano aqui no Brasil. O cara se matou lá no Xingu, se eu não me engano foi na década de 20. E essa é uma história real, né? O suicídio desse etnólogo aconteceu mesmo. E aí ele deixou algumas cartas, e essas cartas elas não são muito conclusivas quanto à causa do suicídio, né? E aí, nesse romance, existe uma carta perdida. O Manuel Perna, ele era o responsável pelos estrangeiros que iam para o Xingu para estudar os índios, né? E ele ocultou essa carta. Então o livro começa com uma carta do Perna, dizendo, esta carta é para quando você chegar. Né? Ele está escrevendo para a pessoa cuja carta que ele escondeu estava endereçada. E aí o que acontece? Ao longo do livro, para poder tentar montar esse quebra-cabeça e entender o que aconteceu de fato com esse etnólogo, o jornalista ele faz a sua pesquisa por intermédio de outras cartas do etnólogo, cartas de pessoas que escreveram para ele, a carta do Perna. São muitas pessoas falando do etnólogo, como ele era e tudo mais, e aí ele vai montando esse quebra-cabeça. E é isso que dá essas várias vozes que tem no texto que dão a oscilação no enredo. Segunda música, Sonata ao Luar, do Beethoven. Um livro que te deixa triste ou melancólico. O livro em questão é Floradas na Serra, da Tina Silveira de Queiroz. Nesse livro, nós acompanhamos um ano na vida de 4 moças que têm tuberculose e elas vão se tratar lá em Campos do Jordão. E é assim, como é uma doença, na época que foi escrito o livro, era uma doença muito, muito perigosa e difícil de se curar, então no livro você tem pessoas que conseguem se curar, pessoas que conseguem uma melhora, pessoas que pioram, pessoas que morrem. E no meio do livro tem uma morte que foi escrita de forma primorosa. Eu tive contato com essa história pela primeira vez quando era criança ainda, e a primeira vez que eu vi essa morte eu me emocionei. Todas as vezes que eu li o livro eu me emocionei. Quando eu vi esta morte depois, uma outra série que foi feita a respeito deste livro, eu também me emocionei. Ou seja, é fantástica. Então, Floradas na Serra, por causa dessa cena, é um livro que me deixa triste e melancólica. A terceira música é Totentãs, do Liszt. Um livro que você tenha medo de ler. Qualquer livro de zumbis. Meu, me pelo de medo de zumbis, eu não tô entendendo. Eu tenho zumbifobia, só pode. Então, qualquer livro de zumbis, tô fora. A quarta música é a Marcha Nupcial. Um casal, e ela representa, ela pede um livro com um casal inspirador. E eu pensei bastante em qual que eu ia escolher e decidi a pronúncia do nome é meio complicada, vamos ver se eu consigo. Então, acho que vou ter que escrever aqui embaixo. Tristan e Ivaine. Tristan e Ivaine, que são o casal do Mistério da Estrela. E eu escolhi eles como casal inspirador porque eu gosto bastante da forma como o relacionamento deles se desenvolve ao longo do livro. E principalmente o que foi determinante para essa escolha foi o final do filme,
que foi roteirizado pelo Neil Gaiman também, né? O livro é do Neil Gaiman e o filme foi roteirizado por ele também. E no filme o casal tem um final um pouquinho diferente que eu acho simplesmente fantástico. Então, esse foi o fator determinante para escolhê-los como casal inspirador. Quinta música, Flight to the Bumblebee. Espero que eu tenha pronunciado corretamente. Aí o nome do cara. Korsakov. Nome russo. Legal. Então, um livro com uma leitura irritante. Um livro ou uma leitura irritante. Então, nesse quesito é O Cometa, do Robert Charles. Olha, qualquer tag que é pra falar de livro pra detonar, você pode ter certeza que eu vou citar esse. Eu tenho tanta bronca desse livro, mas tanta bronca desse livro que eu só não queimei e deixei ele na minha estante, porque assim, se algum dia na minha vida eu decidir escrever, eu vou olhar pra aquela porcaria e vou falar: isso eu não posso fazer. Isso jamais eu vou fazer. Porque o livro é uma droga. Assim, a história em si é boa. Ela lembra um pouco aqueles filmes catástrofe do sci-fi, sabe? Que alguém tá tudo de boa, aí acontece alguma coisa que ferra tudo, e aí tem um pessoal que quer salvar a Terra, né? Esse ferra tudo significa colocar a Terra e a humanidade em estado de extinção iminente, né? E aí tem o pessoal bonzinho, que quer arrumar a meleca toda. Tem o pessoal chato que quer atrapalhar, porque quer fazer as coisas do jeito deles. Geralmente os chatos morrem. E os bonzinhos na última hora conseguem resolver tudo, né? Então, a história segue esse padrão dos filmes de sci-fi. E antigamente eu cheguei a ser muito viciada neles. Eu não perdia um. Eles são super divertidos, pra falar a verdade. Mas o grande problema nesse livro é o preconceito e o racismo do autor. Meu, o cara ele não esconde isso na sua escrita. Então é assim, enquanto nos países fora dos Estados Unidos as pessoas estão se matando, tipo assim, ai, você é da religião errada, Deus escondeu o sol porque você é da religião errada, se eu matar você, o sol vai voltar a nascer, Deus vai salvar a gente. Então todo mundo começou a se matar em alguns países. Os ingleses, o que fizeram? Entornaram o caneco. Óbvio, né? Inglês só vai entornar o caneco. Os únicos que estavam... Tinha até brasileiro no meio. Que eu prefiro nem citar sobre os brasileiros. Só isso. E tinha os americanos, né? O herói, pra variar, era um americano, fortão, bonitão, cantor de música country, né? Nada contra os cantores de música country. Mas, assim, pra ser um herói, né? Faz favor, né? Ele é cantor, não é o Batman. Mas, e detalhe, né? Lá nos Estados Unidos não tava tudo tranquilo. Porque enquanto os brancos americanos estavam tudo bem, os negros estavam fazendo baderna. Ou seja, o cara é um poço de racismo e ele deixou tudo isso muito claro no livro dele. Fala a verdade, eu não tenho razão pra ficar irritada com um livro desse. O cara é um idiota. Tanto é que eu até dei uma pesquisada, mas eu vou até pesquisar de novo. Mas eu tenho quase certeza que esse foi o único livro que esse infeliz escreveu. Ainda bem, né? Deixa eu me acalmar. Requiem, de Mozart. É a sexta música. Então, o Requiem, pra quem não sabe, é uma música que não foi terminada, né? E um livro que representa essa música é um livro que eu não terminei de ler e que eu tenho vergonha por isso. E o livro em questão é Guerra dos Tronos. Sim, o primeiro. Vou explicar por quê, calma. Quando começou a passar a série ainda estava anunciando. E eu até comentei com as minhas amigas, né? Putz, eu tô com os livros aqui, eu já tava com os 3 primeiros. Não, eu acho que eu já tava com os 4 primeiros. E eu tô aqui com os livros, eu tô enrolando pra caramba, porque eu queria ver a série primeiro e depois ler os livros e tal, mas eu acho que eu não vou aguentar. E no final eu comecei a ler. Aí, enquanto comecei a ler um pouquinho antes de começar a primeira temporada. E assisti a primeira temporada, continuei lendo e parei na metade. Porque eu tava esperando sair o 5º livro, né? E aí, quando o 5º livro saiu, eu pensei assim, não, mas ainda tem 2, acho que eu vou esperar ele escrever. Porque, meu, já pensou? Eu chegar no final do último livro e aí ficar esperando desesperadamente
O que vai acontecer? Eu ia ter um ataque. Então, sei lá, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu tenho que retomar essa leitura e eu acho que eu vou retomar do primeiro capítulo. Eu acho que eu vou fazer como a Tati Feltrin e vou ler um capítulo por mês. Não, ela lê um capítulo por semana. Eu vou ler um capítulo por semana pra ir bem devagar, acho que eu vou ler um capítulo por mês mesmo. Eu vou ler devagar, quase parando a pasta de Tartaruga Manca, na esperança de que os outros 2 livros sejam publicados antes de eu chegar no último capítulo do 5º livro. Enfim, eu tenho uma explicação razoável, né, pra ter parado de ler, né? Vocês sabem, né? Acho que todo mundo que é fã dessa série tá passando pelo mesmo que eu. Por favor, sejam solidários. A 7ª música é Morning Mood, do Edvard Grieg. Acho que é assim que se pronuncia. É um livro com um ambiente agradável. O livro em questão é Sítio do Pica-Pau Amarelo, qualquer um. Eu, quando era criança, sonhava em ir pro sítio, eu sonhava em ser como Emília. Eu adorava aquilo. Então, pra mim, não tem lugar mais agradável que o Sítio do Pica-Pau Amarelo, onde boneca de pano é gente, sabugo de milho é gente, e onde o sol nascente é tão belo. E viva o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ai, ai, isso me lembra tanto a minha infância. Enfim, vamos lá, vamos lá. E por último, a última música é Pedro e o Lobo, do... Meu Deus do céu, como é que é o nome desse homem aqui? Meu santo Cristo. Prokofiev. Ave Maria. Prokofiev. Nossa. Por que nome russo é tão ruim de ler? Ai, ai. Então vamos lá. Uma história infantil encantadora. Eu podia ter escolhido Pedro e o Lobo na versão do Bono, que é muito fofa. Mas eu acabei optando pela história... Peraí, deixa eu ver. Isso aí. É a história de Desperrot. É muito fofa, muito fofa. Eu quase escolhi o Desperrot e a Ervilha como casal inspirador. Mas aí eu lembrei do Tristan e da Ivone. E eu acho que eu pronunciei o nome errado deles de novo. E é isso. Pra quem não conhece a história do Desperrot, é o seguinte. Ele é um ratinho pequenininho, orelhudo, que adora música e gosta de ler. Vê se não é totalmente encantador. E é isso, pessoal. Obrigada por assistir. Se você gostou desse vídeo, dá joinha. Compartilha para me ajudar a divulgar o canal. Se inscreve para ver quando sair vídeo novo. E até de repente. Tchau, tchau.